Irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir sua Bíblia antes, para nós termos uma porção da Palavra de Deus, um simples versículo, mas cheio de significado, que está no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 1, logo de início. Você pode localizar sua Bíblia no livro de Jeremias. E assim que você achar o livro de Jeremias, eu quero te convidar para nós lermos o versículo 5, o 4, a partir do 4. Jeremias 1, verso 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém. Essa é a palavra de Deus. E o tema dessa pregação dessa noite é comece. Simples assim. Talvez eu sempre traga um título dessa noite, mas talvez uma das poucas vezes, irmã Fátima, que eu trouxe um título tão curto em uma palavra só, resumindo em uma única palavra o que Deus tem para falar para nós nessa noite. E a palavra é comece. Simplesmente comece. Pelo simples fato, eu uso esse título porque Deus nos consagrou. Você sabia que Deus te consagrou para algo? Você sabia que você não está no mundo à toa? Você já parou para pensar que não tem, para o Filho de Deus, não tem para quem conheceu Jesus, ou seja, para quem Deus se inclinou, para quem Deus, ele derramou o seu amor primeiro para que nós pudéssemos amar Ele, não tem uma opção de nós vivermos sem sentido. Não tem para o Filho de Deus a falta de propósito, pelo menos não deve existir esse vazio de não sabermos o que nós vamos fazer e de nós não sabermos para qual o fato de nós estarmos aqui. O Filho de Deus, ele deve ter claramente toda a visão e de uma forma muito clara para a qual ele foi criado. Todos nós devemos, e a mensagem de hoje é justamente um pouco desse convite, de nós analisarmos e termos essa conversa com o nosso Deus, de realmente nós sairmos das nossas caixas, das nossas dúvidas e das nossas inseguranças e dos nossos medos de começar algo que nós muitas vezes temos vontade, mas nós muitas vezes não temos coragem de iniciar. E a pregação dessa noite é um pouco desse encorajamento. E muitas vezes nós trazemos coisas no nosso coração durante anos e anos e anos, e por algo que muitas vezes nós não sabemos, insegurança, medo ou qualquer trauma, preocupação, nós evitamos começar. E justamente isso que eu queria deixar para você nessa noite, que nós somos consagrados. Assim como Jeremias foi consagrado, todos nós somos consagrados diante de Deus. Diante de Deus. Muitas vezes nós vivemos o sonho dos nossos pais, nós vivemos os sonhos dos nossos avós, nós vivemos os sonhos de algum professor, de alguém, mas muitas vezes nós não temos coragem para viver os sonhos que Deus nos consagrou. E cada um tem um sonho maravilhoso, porque esse sonho quem criou foi Deus. Esse sonho quem planejou não foi o nosso pai, não foi a nossa mãe, muitas vezes não foi o seu pai imperfeito, não foi sua mãe imperfeita, e muitas vezes na tentativa de acertar, muitas vezes errou, na tentativa de ajudar, muitas vezes atrapalhou, porque somos imperfeitos, e muitas vezes nós travamos, muitas vezes nós traumatizamos, e nós não vivemos o melhor de Deus para nós, porque Deus tem um plano para você. O fato é esse. E Deus tem um plano para você, e é Deus. Imagina o projeto de Deus para você. Você acredita que isso foi perfeito, desenhado de uma forma perfeita nos céus? Porque quem desenhou esse projeto para você foi simplesmente Deus. Foi simplesmente o Senhor Jesus Cristo, o que criou os céus e a terra. Ele criou um projeto para você. E todos nós, desde pequenininho, para provar isso que Jeremias viveu, para provar isso que foi relatado na Bíblia, e antes que a sua mãe pensasse em você, Deus está querendo dizer isso. Antes de eu formasse na mátria, eu já te conhecia. Ou seja, antes da sua mãe pensar em você, eu já sabia quem era você. Eu já sabia as suas manias, eu já sabia as suas características, eu já sabia qual seria o seu perfil, se você seria dominante, se você seria influente, uma pessoa de conversa, uma pessoa mais
determinada, uma pessoa mais de conformidade, uma pessoa mais de estabilidade. Eu já criei você com esse perfil. Eu já sabia quem você ia ser. E antes de que você saísse da sua madre, eu te consagrei e te constituí como profeta. E essa verdade, ela é muito fácil de ser refletida quando nós pensamos nas nossas vidas, né? Você vê uma criança e você talvez já teve momentos na sua infância que você já sabia muito bem o que você seria. Em alguns momentos da sua infância, você já tinha algumas inclinações de que talvez já trazia algumas pistas de quem você haveria de ser quando crescesse. Eu tenho uma curiosidade, que quando eu era pequenininho, meu pai me deu bola, meu pai comprou um monte de bola para mim, cada aniversário era uma bola diferente, e eu brinquei de bola, joguei bola e tal, mas meu pai foi um exímio jogador. Quem conheceu meu pai sempre fala isso, tem as fotos dele lá. Eu nunca fui muito bom de bola. Se eu tivesse esforçado um pouquinho, talvez eu estaria lá nos Estados Unidos hoje. É que eu não me esforcei muito, entendeu? Mas meu pai não precisava nem se esforçar. Meu pai era uma coisa natural. Mas tirando a brincadeira, nunca foi meu dom. Só que eu, desde pequenininho, eu gostava de brincar, não sei porquê, seu Júlio, eu gostava de brincar de escritórios. A minha brincadeira, minha mãe até falava, vai menino, tira essa roupa. Eu gostava, quando eu saía com a minha mãe, ela colocava uma roupinha um pouquinho melhor, o Estevão um pouco assim também, colocava uma calça assim, Sassá, colocava uma roupinha melhor. Eu não queria tirar essa roupa porque eu queria aproveitar, e eu achava que aquele momento era o momento de aproveitar o meu figurino, e eu montava meu escritório. Eu abria um caderno assim, e naquela época eu fingia que era um notebook. E aí eu abri o caderno assim e fingia que eu estava digitando, colocava os cadernos assim e tal. E de alguma forma, talvez, Deus já estava colocando algo no meu coração para trabalhar, né, com gente, trabalhar com a parte de vendas, enfim, liderar pessoas, ajudar pessoas, qualquer coisa do tipo. E muitas vezes nós vemos pessoas assim, nós vemos as crianças desde pequenininho, nós olhamos e falamos, essa criança vai ser isso, olha, essa criança tem esse dom. E muitas vezes acontece, porque justamente isso que aconteceu na vida de Jeremias, acontece na vida de cada pessoa. Cada criatura, ela é criada, ela é feita para que, cada filho de Deus, ele é feito para que ele viva algo extraordinário na vida dele, para a qual Deus projetou. Portanto, irmão Júlio, há um plano na vida do Senhor que Deus planejou ao longo de toda a vida do Senhor. Nós temos planos, projetos que mais do que nosso é de Deus. Por isso, Márcio, nós não podemos negligenciar inícios, nós não podemos negligenciar começos. Nós precisamos começar, porque Deus nos consagrou. E pelo fato de nós sermos consagrados por Deus, nós precisamos começar. E a pergunta é, o que nós não começamos ainda? Porque muitas vezes, ao longo da vida inteira, pessoas cancelam sonhos. Ao longo da vida inteira, pessoas colocam na gaveta projetos, pessoas escondem, se afastam, porque muitas vezes viver um sonho é difícil, viver um sonho vai acarretar responsabilidades, vai acarretar você tomar decisões, vai trazer um medo, e se não der certo, e se eu fizer, se for rejeitado, e se eu investir na vida de alguém, e se Deus me preparou para isso, eu buscar melhoria, eu buscar ser melhor, será que eu vou conseguir? E muitas vezes tem a nossa luta interna, poxa, mas vai dar trabalho. Muitas vezes nós vivemos, no nosso conforto, né, como alguns gostam de dizer, na nossa zona de conforto, e nós não buscamos melhoria, nós não buscamos conhecimento, nós não buscamos viver o que Deus nos consagrou. E a nossa tentação é a resposta de Jeremias no verso 6. Então ele disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E muitas vezes nós temos essa tentação de dar essas desculpas. Por isso, antes disso, eu queria te dar uma visão. Para quem Deus te chamou para ser? Por isso, no livro de Apocalipse, agora lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos entender uma das missões que ele passa para todo ser humano. Uma missão e um projeto para nós alcançarmos esse fim que está em Apocalipse capítulo 5.
para nós vivermos esse fim, e por isso que é importante nós vivermos os nossos meios, para nós chegarmos nesse fim. Para nós chegarmos nesse fim que nós vamos ler em Apocalipse, nós precisamos muitas vezes começar algo que Deus te consagrou para você chegar nesse fim. Apocalipse capítulo 5, no verso 9, diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Olha só que forte essa profetização, que ainda não aconteceu, mas ela já está afirmada e confirmada pelo próprio Jesus. Porque lembra do versículo de Jeremias? Antes que eu te conheci, eu te consagrei e te constituí como profeta às nações. E aqui agora lá em Apocalipse, há uma visão do apóstolo João, uma visão onde João, ele vê um trono, e ele vê 24 anciões, 4 seres viventes, e ele vê uma visão de um rei no meio, no centro de tudo isso. E nesse momento há um choro, nesse momento há aquele desespero: quem vai abrir o livro, quem é digno de resolver esses problemas, quem é digno de resolver todos os problemas de todos os povos e de todo mundo. E João desesperado, chorando. João no versículo 5, no versículo 4, ele chorando porque ele não via quem era digno, e um dos anciões fala: calma, calma, não chora não. No versículo 4, um dos anciões fala: calma, para de chorar, para de chorar. E aí vem a profecia onde esse rei, esse Deus, Jesus, ele pega os livros, porque ele era digno de abrir esse livro, e aí começa essa reverência no céu, todo mundo começa a adorar esse Deus, todo mundo começa a se ajoelhar, todos os anciões começam a se prostrarem diante desse rei, desse Deus, porque ele era digno de tomar o livro, porque ele foi morto e ele compraste para Deus, para nos constituir reino e sacerdotes. Por isso, irmãos, a pergunta é: para que Deus te chamou? Para quem Deus te chamou para ser? De fato. E os seus sonhos, quando Deus te consagrou, antes de você nascer, Deus te consagrou, Deus te colocou algo no seu coração, Deus te colocou desejos, Deus te colocou vontades, Deus te colocou sonhos no seu coração, justamente para te preparar para você viver justamente esse momento na sua vida. Deus te colocou todos esses sonhos, todos esses desejos que você tem no seu coração, para te preparar para você ser sacerdote, para você ser rei de Deus, porque está escrito no versículo 10: para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então, de fato, se você quer uma pergunta, se você quer um sentido para a sua vida, o sentido é esse: você foi constituído para ser rei, você foi constituído para ser filho de Deus. E ele diz também aqui no final do verso 9: compraste para Deus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Irmão, sabe o que de fato você é? Se você não sabe de nada, você não sabe do futuro, você não sabe do passado, você não se sente valorizado, sabe o que de fato você é? Você é de Deus. Você é de Deus e ponto final. Você é de Jesus. Você tem uma noção que Jesus te comprou? E para Jesus te comprar, ele morreu na cruz. Ele pagou esse preço, e não foi barato não, ele pagou com a própria vida. Você já tem uma noção de alguém morrer por você? Você já teve essa sensação de alguém entregar a vida por você? Foi isso que Jesus fez por você. Ele te comprou, ele pagou com a vida dele, ele comprou você para ele. E não comprou você para ele usar, para ele maltratar, não, ele comprou você para ele te dar uma missão, para você ser rei, para você reinar diante de nações e você ser um sacerdote dele. Ou seja, Deus te comprou para algo muito grande. Você foi planejado e você foi projetado por algo muito grande na sua vida. Por isso, irmãos, esse versículo
4, ele cabe muito bem para a gente. Ele diz para João, e chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todavia, um dos anciões me disse, não chores. Por isso que quando nós temos a visão de quem nós somos, e a pergunta é, quem Deus nos chamou para ser, muitas vezes não cabe nós que vamos liderar nações, não cabe para nós que seremos reis de Deus, que seremos sacerdotes de Deus e nós reinaremos entre nações, muitas vezes não cabe um vitimismo para um filho de Deus. João estava naquela situação porque ainda ele não tinha visto quem abriria o livro. E ele chorava, ele chorava e ele chorava. E muitas vezes, não cabe para nós líderes de nações, essa postura de coitado, essa postura de reclamão, essa postura de vitimismo, porque nós somos filhos de Deus. Quando nós entendemos de fato para o que nós somos criados, é algo muito grande. Não estou querendo dizer que você não vai ter momentos difíceis, eu não estou querendo dizer que talvez você não possa chorar na sua vida, mas ainda assim, você tem uma visão e uma instrução clara que nós devemos levantar as nossas cabeças pelo projeto que Deus tem para nós. Pelo projeto que Deus tem para as nossas vidas, nós devemos e sempre levantarmos as nossas cabeças por conta que Deus fez na cruz. Por conta do que Jesus fez na cruz, Ele comprou a gente. Não cabe nós estarmos numa posição de vitimismo. Não cabe nós baixarmos a cabeça. Não cabe nós entregarmos os pontos. Não cabe a gente se colocar numa situação de coitado. Porque tudo na vida remete para esse momento. Os sonhos que Deus te projetou, os desejos que Deus colocou no seu coração, toda essa vontade que Deus sempre colocou talvez na sua vida desde pequena, que muitas vezes a gente não fez até agora, é Deus te preparando para esse momento. O momento que vai acontecer, que você vai reinar sobre nações, você será sacerdote, um corpo glorificado. Por isso Deus te consagrou para algo. Por isso é importante, irmãos, você começar, porque é nesse início, é nessa tentativa de você melhorar, de você crescer, de você continuar, de você fazer algo que ainda você não está fazendo, que talvez você pode fazer, que as coisas acontecem, que Deus te prepara, que Deus te dá mais força, que Deus nas provações te dá mais maturidade para você viver esse momento. E muitas vezes quando nós negligenciamos algo que Deus colocou no nosso coração e nós não começamos, nós perdemos a oportunidade de nos prepararmos para sermos reinos e sacerdotes entre as nações. É nesse momento que Deus nos prepara. Nós precisamos começar. Tem a ver com preparo. É o que Deus quer de nós. A nossa tentação, irmãos, é sermos como Jeremias. Ah, Deus, não, eu não sei nem falar, eu sou como uma criança. E aí vem as nossas tentações. Muitas vezes vem as nossas desculpas. E o seu cérebro, muitas vezes, ele vai mandar comandos que parecem comandos de afeto, parecem comandos de um amigo seu. O seu cérebro, ele vai mandar comandos para você, não, calma, fica quietinho. Ele vai mandar comandos para você economizar energia, ele vai mandar comandos para você ficar na sua zona de conforto. O seu cérebro, ele é condicionado para economizar energia e não gastar energia, então ele vai fazer com que você fique cada vez mais parado. E muitas vezes, na nossa tentação de nós acreditarmos isso, nós vamos falar: verdade, você é meu amigo, eu tenho que ficar parado. Verdade, é melhor, vou gastar energia para quê? Poxa, que amigo legal. E aí nós começamos a viver na carne, nós começamos a criar algumas verdades que não são as verdades de Deus, porque as verdades de Deus, elas são no Espírito. As verdades de Deus, elas são espirituais. A verdade de Deus, muitas vezes, ela está nessa luta contra a carne e contra o sangue, porque já dizia isso em Gálatas, e Paulo remetia a isso, essa tentativa de nós lutarmos contra a nossa carne. E muitas vezes a nossa carne, ela não quer que nós iniciemos algo. E Jeremias viveu isso. Jeremias, um profeta na carne, diante de Deus, Deus falando com ele, fala: não vou. Não, eu não passo, eu não consigo, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. E se Jeremias, diante de Deus, tem essa tentação de negar o início da vida dele, você acha que nós, simples mortais, de Garça, uma cidadezinha pequenininha, uma igreja pequenininha,
Nós não temos a tentação de falar não para Deus? Essa consagração que está dentro de nós, anos e anos. E Deus te prepara, e Deus te coloca, e Deus vai preparando o caminho, e você às vezes está na porta do gol, e muitas vezes nós não temos coragem para continuar. Não temos coragem para crescer, para dar mais um passo, subir mais um degrau e avançar, não importa as consequências. Porque muitas vezes nós vamos dar desculpas, muitas vezes nós agimos exatamente como Jeremias. Jeremias 1:6. Então lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo a quanto eu te mandar falarás. Porque muitas vezes nós achamos que nós que fazemos as coisas. Muitas vezes nós acreditamos que é o nosso poder, é a nossa mão. Nós temos essa tentação: olha o que eu trouxe, olha o que eu fiz, olha como é que foi. Nós temos essa tentação de mostrarmos que a nossa mão tem capacidade de fazer algo, porque é uma tentação nossa. E muitas vezes quando nós acreditamos que nós temos capacidade de fazer algo, por nós sabermos o quanto nós somos falhos, nós damos desculpa. E muitas vezes, irmãos, é justamente isso. Quais as desculpas que nós damos para não começar algo? Para nós não crescermos? Pode ser idade, saúde, despreparo, recurso, sei lá, qual desculpa que nós imaginarmos. Cada um pode dar uma desculpa, porque eu já estou com a idade avançada, porque minha saúde já não está boa, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho preparo, porque a igreja é pequena, porque a cidade é pequena, porque eu moro longe, porque. Pode ser qualquer desculpa, ou até mesmo porque você não sabe falar, assim como Jeremias usou essa desculpa: eu não sei falar. E o nosso coração, a nossa mente, ela é especialista em criar desculpas. E você pode ficar tranquilo que o seu cérebro ele vai criar uma desculpa para você não começar. Cabe a nós a não darmos essa desculpa. Porque José era escravo e se tornou o maior governador das maiores nações que existiu. Abraão, 99 anos. Quem tem 99 anos aqui, levanta a mão. Abraão, 99 anos. E a Bíblia diz: aí Abraão, aos seus 99 anos, Deus disse e falou: Abraão, faço uma aliança contigo e você será pai de muitas nações. E Israel, isso é magnífico, né? Israel, que não é nações, eu não estou falando de Espanha, eu não estou falando de Brasil que tem 500 anos, eu não estou falando da Europa que entrou nessa conjuntura depois do Império Romano e se dividiu entre os povos. Eu estou falando de uma nação que existe desde Abraão, aproximadamente 5, 6 mil anos. Um povo que nunca desapareceu. Os edomitas desapareceram, os moabitas desapareceram, os amorreus, os fariseus, os filisteus. Você conhece algum descendente de filisteu? Você conhece algum moabita? Você conhece algum edomita? Agora, você conhece algum judeu? Eu conheço vários. É um povo de Deus. E ele fala para Abraão: você é pai de muitas nações. O que Deus fala, o que Deus promete, acontece, irmão. Tantas vezes que tentaram destruir a nação de Israel. Agora, ontem, na década de 40, tentaram destruir, dizimar. Na sua década, alguns de vocês já era nascido. O seu Reinaldo já era nascido quando isso aconteceu. Está aqui, uma pessoa que já era nascida, quando tentaram destruir a nação de Israel, não consegue. Porque é Deus que faz, é Deus que manda. Você vai ser pai de muitas nações. A nação de Deus, os judeus existem até hoje. Você pode dar a desculpa que você quiser. Ruth era estrangeira. Ah, mas eu não tenho recurso, eu sou pobre, eu sou esquecido. Ruth era tudo isso. Pobre, esquecida, abandonada, viúva, sem dinheiro, sem nada. Ela só teve a vontade e o desejo de seguir um Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, o Deus da sua sogra Noemi. E aí Deus agraciou para ela ser a bisavó de Davi. Ela poderia falar: eu sou uma estrangeira, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho recurso, eu não tenho nem comida, porque ela não tinha nem o que comer, ela tinha que pegar as migalhas. Você pode usar a desculpa que nós quisermos,
Inclusive Davi poderia ter usado uma desculpa também. A bisavó dele, que era Ruth, e aí vem Davi, logo algumas gerações, inclusive a sogra de Ruth poderia ter dado uma desculpa, né? Lembra da sogra de Ruth? Desculpa, a nova sogra de Ruth. Isso, Raabe. É que ela teve duas sogras, né? A premissa está certa, né? A sogra de Ruth era Noemi, mas a nova sogra, ela casou de novo. A que se tornou sogra de Ruth, Raabe, ela poderia ter falado: não, eu não tenho uma moral afirmada. A mãe de Boaz, né? Eu não tenho uma moral muito certa. O meu povo já foi consumado. Derrubaram as muralhas de Jericó. E Raabe está lá, na descendência de Jesus. Jesus, filho de não sei o que, filho não sei do que, de Raabe, Boaz, Davi, e vem toda a genealogia, e Raabe se encontra lá no livro de Mateus capítulo 1. Poderia ter dado desculpa, inclusive Davi poderia ter dado uma desculpa. Não, eu sou um pastorzinho. Nem o pai dele lembrava dele. Nem o pai dele, mas já acabou? Tem um que está lá, mas ele é pastorzinho, né? Pastorzinho de algumas ovelhinhas. Nem o pai dele lembra dele. Talvez nós podemos dar desculpas. Nem o meu pai lembrou de mim, nem o meu pai me registrou. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive uma família. Davi poderia ter se segurado nessa desculpa e se tornou um rei segundo o coração de Deus. E aí temos vários exemplos. Ana, uma estéril, poderia estar chorando até hoje, mas ela derramou tudo nas mãos de Deus. Lembra a mãe? A Ana, mãe de Samuel? Nós podemos usar várias desculpas, mas nós podemos também pegar vários personagens bíblicos que Deus permitiu, que nós podemos nos encorajar para que em algum momento nas nossas vidas nós possamos começar os planos para que Deus te consagrou. Enquanto você estiver respirando, Deus espera que você viva os planos dele. Não importa quantos anos você tem, não importa a sua saúde, não importa a sua limitação, é Deus que faz. Por isso comece, irmão. Se você tem algo para começar, comece. Não adie. Comece imediatamente, porque tem a ver que Deus te consagrou. E tem a ver com o preparo que Deus quer para a sua vida. Talvez é nesse início que vai ser difícil. Você vai se desafiar, vai ser cansativo. É que Deus está te preparando para você realmente viver o que Deus quer de nós. Sermos sacerdotes, sermos reino. E para o reino, para quem vai liderar nações, para quem vai ser sacerdote de Deus, não cabe insegurança. Não cabe nós nos escondermos. Deus tira reis que se esconde. O primeiro rei que se escondeu, Deus tirou. Esse foi uma postura de Saul. Saul se escondeu entre as malas, ele não durou muito tempo, Deus já tirou ele. Por isso nós não podemos nos esconder. Nós devemos aparecer, nós devemos dar a cara a tapa, nós devemos começar. Você tem ferramentas para começar. Uma das ferramentas é a oração. Confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns para os outros. Tiago 5,16 diz isso. Confesse os seus pecados uns para os outros e ore um para os outros, pois a oração do justo é poderosa e eficaz. E muitas vezes nós precisamos um pouco disso. Nós precisamos procurar um irmão e confessar. Isso é o início do começo. Isso é o próprio começo, porque muitas vezes nós não começamos por medo, nós não começamos por insegurança, nós não começamos por traumas, nós não começamos por falta de confiança em Deus. E é a hora de nós chegarmos diante do irmão: irmão, eu quero te confessar uma coisa, tem uma coisa no meu coração que eu não consigo confessar, que eu tenho medo. Deus colocou no meu coração, mas eu não tenho confiança, e eu sei que Deus não gosta disso. Por isso confesse os seus pecados, porque Deus te consagrou para algo, Deus te consagrou para você avançar, Deus consagrou para você crescer, Deus consagrou para expansão, para multiplicação, multiplicar denários, multiplicar talentos. E muitas vezes nós temos medo, nós precisamos confessar esse pecado. Confesse os seus pecados uns para os outros, para sermos curados. Muitas vezes nós precisamos ser curados de traumas, de medos que não permite nós continuarmos, nós avançarmos.
sendo que Deus te consagrou. Medos, inseguranças, nós precisamos confessar coisas que os coaching cobram caro. Sessões de coachings caríssimas, sessões de psicanálises caríssimas, sessões de psiquiatras caríssimos. A Bíblia já te fala isso, te dá um remédio gratuito, de graça. A graça te dá esse remédio. Confesse os seus pecados uns para os outros para serem curados. E muitas vezes a gente paga caro para o psiquiatra, porque o psiquiatra a gente tem às vezes a coragem de falar, mas está aqui o seu irmão gratuito. E ele fala, a oração do justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos muitas vezes confessar, eu tenho esse problema mesmo, eu falo o que eu penso, porque na verdade eu tenho um problema comigo, é esse o meu problema. Às vezes você não começa por causa do seu jeito, às vezes Deus não te abre portas porque você tem que ser curado em alguns comportamentos que nós precisamos confessar nas nossas vidas para sermos curados. E nós muitas vezes nós não damos nenhum avanço de confessarmos e procurar o irmão para bater um papo e falar das nossas mazelas, dos nossos traumas. Qual foi a última vez que você procurou um irmão para confessar um pecado? Talvez faça anos isso, né? Talvez alguns anos. Confesse seus pecados uns para os outros para serem curados. Talvez a gente não comece pelo simples fato de a gente não confessar pecados. A Bíblia diz na multidão de conselhos a bom êxito, aonde você tem muitos conselhos, em Provérbios 20:18 diz isso, aonde há muitos conselhos, há bom êxito, há sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Busque conselhos. Você tem insegurança para começar algo, não sabe como começar? Busque conselhos. Tem que começar algo na vida, Deus te consagrou, Deus te colocou alguma coisa na sua mente e você não começa. Você fica parado, mas pelo simples fato que a gente não se aconselha. O que você acha, irmão? O que você acha, pastor? O que você acha, pai? O que você acha, meu irmão, disso? E a pergunta é, qual foi a última vez que você se aconselhou com alguém? Talvez faça também alguns anos. E a Bíblia diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Irmãos, Deus te consagrou. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi sua igreja, foi o próprio Deus. Cada um de nós tem uma consagração dentro. Uma consagração de Deus para a vida. Sua vida não terminou. Você está vivo, você está respirando. E Deus continua nesse plano. E há muitas coisas que Deus deseja que você inicie, que você comece. Não importa a sua idade, não importa a sua limitação. Importa que Deus te consagrou e Deus te colocou no seu coração algo para você começar. Viva o melhor da sua vida. Não deixe o seu cérebro, não deixe a sua carne, a sua mente dizer que você não é capaz e você não quer. Confessa, sai confessando. Confessar abre portas. A gente fica levando uma cara carrancuda de dor, uma cara de tristeza. É um monte de coisa que a gente quer confessar. Às vezes você está deixando de viver o melhor para a sua vida só pelo simples fato de não confessar. Confesse seu pecado para você viver o melhor da sua vida. E eu tenho certeza que é o melhor, porque foi Deus que colocou, foi Deus que criou, foi Deus que consagrou. Deus colocou algo no seu coração, irmão. Comece, viva. Se você não sabe, confesse. Se você não sabe, peça conselhos. São as maiores e maiores ferramentas que o inimigo não quer que você tenha acesso. Por isso no mundo tem essas piadinhas, né? Se o conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Uma piada diabólica. Para que você viva, talvez, né, os amores de Hollywood, os amores das novelas mexicanas, para você viver o seu impetuosa, viver os seus instintos, viver o que vem na sua mente. E a verdade não é uma pregação para você começar
de uma forma imprudente, mas é que Deus te consagrou para algo para você não parar. Deus quer que você continue, e você tem ferramentas, você tem acesso a isso, você tem conselhos, você tem a palavra, você tem irmãos, você tem a oração, você tem a confissão, para que você possa começar e viver o melhor para a sua vida. Tem acesso a isso, irmãos. Usem essas ferramentas. Se eu puder te dar um conselho dessa noite comece. Se eu puder te dar um conselho nessa noite confesse. Deve ser tão bom, né? É tão bom confessar a alma, você tirar aquele medo. Procura um irmão. Procura alguém de confiança, uma pessoa madura. Ao invés de Jeremias, ao invés de João chorar, ao invés de Jeremias negar, faça o que Deus nos encoraje. E assim como pastor, eu te encorajo, irmãos, confesse. Procure essa semana alguém para confessar. Procure mais conselhos. Crie uma prática, crie uma cultura de ser uma pessoa que pergunte, que se aconselha, uma pessoa sábia. Porque uma pessoa que busca conselhos é uma pessoa que tem sucesso na vida. Na multidão de conselhos há bom êxito, ou seja, um bom final. Êxito vem de exit, de saída, de finalização. Você quer ter um bom final na vida? Você quer ter um bom final nos planos? Às vezes a gente tem boas ideias, mas a gente não consegue sair por esse simples fato de não se aconselhar. Se aconselhe, irmãos. Comece. Viva o que Deus tem de melhor para você. Se você está parado, travado, 2 ferramentas: confissão e aconselhamento. Amém? Amém. Só você sabe, porque Deus consagrou para você. Só que nós podemos nos ajudar uns aos outros. Por isso, muitas vezes a igreja não cresce, muitas vezes nós não crescemos porque nós não começamos. E nós temos acesso a isso. Muitos temos fé para dizer o quanto Deus nos ajudará, mas poucos fazem o que o Senhor nos consagrou. Muitos temos fé para dizer que Deus nos ajudará, mas poucos fazem o que o Senhor os consagrou. Muitas vezes nós temos coragem para dizer, né? Deus vai me ajudar, eu tenho fé, Deus vai conseguir, eu vou conseguir com Deus. Nós temos até coragem para falar que Deus vai nos ajudar, mas muitas vezes nós não temos coragem para começar o que Deus nos consagrou. Por isso comece, é importante, irmãos, começar. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Pai, Senhor nosso, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na vida de Jeremias, Pai. Vimos as dificuldades que foram escritas, narradas, historicamente, Pai, guardadas, mas podemos através dessa história entendermos que o Senhor é o mesmo Deus, Pai. O mesmo Deus de Jeremias é o mesmo Deus meu, é o mesmo Deus de cada um aqui que o Senhor pensou particularmente, Pai. Cada um, o Senhor pensou na vida de cada um que está aqui, Pai. Cada um. O Senhor pensou e o Senhor consagrou planos, projetos maravilhosos, Pai. Nos ajude, Pai, a não negligenciar esses projetos, nos dê coragem, nos dê ânimo, Pai. Que possamos, traga pessoas para que possamos confessar os nossos pecados, traga pessoas que possamos nos aconselhar, Pai. Nos ajude, Pai, para crescermos, não para a nossa glória, Pai, mas para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, que você tenha uma semana de recomeço e de início. Que a graça de Deus esteja com você, com a misericórdia e com a graça e alegria do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.